Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você uma lista com 6 alimentos que aumentam o seu risco com o Covid. Esse foi um vídeo muito pedido por vocês. Vocês querem saber quais são os alimentos que a gente deve evitar consumir nesse momento. Então fica aí até o final que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tem vídeo novo todo dia, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulinho lá no Instagram, me segue por lá também, que eu tenho sempre outros vídeos, dicas e novidades. E não tem como você se confundir, porque é o mesmo nome do canal, @nutricionista Patrícia Leite. Muitas pessoas vêm falando pra mim, Patrícia, me dá algumas dicas aí com relação ao Covid, quais são os alimentos que a gente deve evitar consumir nesse momento que o Covid está tão prevalente, está rondando tanto as nossas vidas. Então vamos começar a falar sobre isso agora. O Covid já está entre a gente, entre nós, há mais de ano agora, então já teve bastante tempo para algumas pesquisas serem feitas e se determinar quais são os maiores riscos com relação à infecção. Claro que ela é muito prejudicial para a parte respiratória, mas o Covid também traz um problema muito importante com relação ao aumento da inflamação no nosso corpo e muitas pessoas que às vezes resolvem a parte pulmonar, a parte respiratória, acabam tendo outras complicações mesmo depois de ter alta por conta dessa cascata de inflamação que é ativada e às vezes de uma forma muito exuberante. Então vamos começar falando quais são os alimentos mais prejudiciais. Um dos alimentos mais inflamatórios que existem, e olha, poucas pessoas sabem disso, é o açúcar. Tanto aquele açúcar que você adiciona no cafezinho, no suco, que muitas pessoas ainda usam para adoçar as bebidas, o açúcar de uma maneira geral, ou seja, o açúcar da indústria alimentar, que às vezes o alimento nem é doce, né? Mas tem açúcar para preservar, para conservar. E aí o açúcar de bolo, torta, pudim, sorvete, que as pessoas adoram no calor, falar um sorvetinho de fruta, às vezes não tem gordura, mas tem muito açúcar. O xarope de frutose, o xarope de glicose também são fontes de açúcar. Então, às vezes, no rótulo, você vai lá, vai ler, não tem açúcar, mas tem xarope de frutose, xarope de glicose. Lembra sempre de saber ler o rótulo. Tem um vídeo aqui no canal explicando como ler melhor os rótulos alimentares. Eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Na verdade, aqui embaixo na descrição eu vou deixar vários links legais para você. Então, se você quer saber, tem o nome do vídeo aqui, uma setinha. Clica ali que vai abrir uma aba com todas essas informações. Vou deixar esse link aí no vídeo de como ler os rótulos alimentares, que eu acho super importante para você. E vou deixar outros links interessantes relacionando mais os danos que o açúcar causa no nosso corpo. Por exemplo, eu tenho um vídeo falando quantos dias você de fato precisa ficar sem consumir açúcar para ter melhora no seu metabolismo, na sua saúde. O que o açúcar faz com as suas artérias, com a sua inflamação. Esse vídeo é muito legal. E vou deixar uma playlist de tipos de açúcar e adoçante, porque eu falo mais especificamente lá de açúcar mascavo, açúcar demerara, mel, e eles são um tipo de açúcar, né? Também tem um outro vídeo bem legal aqui no canal falando mais da frutose, porque muitas pessoas acham, Patrícia tá falando que a frutose é ruim, a gente não deve consumir, mas isso não quer dizer necessariamente fruta, então assiste o vídeo para você entender isso melhor. O açúcar também, por ser um alimento muito calórico e uma caloria vazia, dá pico de insulina, ele contribui muito para o ganho de peso. E alguns estudos já verificaram que o sobrepeso e a obesidade acabam sendo fatores de risco para a Covid, para complicações com relação a internamento, a intubação. Então, tentar manter um peso mais dentro do padrão vai te ajudar também com relação à sua imunidade, com relação ao próprio prognóstico, se você acabar pegando o vírus. Lembra também quando eu falo que o ideal é que você não consuma açúcar ou consuma o mínimo possível? Não tô falando para você parar de consumir doce necessariamente. Eu tenho aqui no canal várias playlists legais de doce com chocolate, doces low carb, bolos, enfim, em que eu não uso açúcar necessariamente. Tem várias receitas sem açúcar aqui. Tem receita sem açúcar e sem adoçante, se você também não gosta do gosto de adoçante, enfim, tem alguma questão pessoal. Eu vou deixar aqui embaixo esses links para te ajudar também, essas playlists. Segundo alimento dessa nossa lista, na verdade são as gorduras processadas, gorduras industrializadas, aquelas gorduras trans, gorduras saturadas que são processadas, e essas gorduras você acha muitas vezes na sua margarina, que muitas pessoas ainda usam margarina hoje em dia, a gente já sabe que não é uma opção saudável, enfim, produtos industrializados de uma maneira geral. Tanto produtos fritos, como por exemplo, salgadinho de pacotinho, batata chips, tudo isso tem muita gordura trans, mas a gordura trans
também está muito relacionada a alimentos doces cremosos, por exemplo, a sorvete industrializado, aquele sorvete de massa, tem muita gordura trans, bolinho que tem recheio, aquele falso chantilly, né, industrializado, assim, aquele creme que parece um chantilly, mas não é, porque chantilly estraga muito rápido. Tudo aquilo tem gordura trans. E mais uma vez, lembra de ver o rótulo, porque muitas vezes pode não estar escrito gordura trans, pode estar escrito gordura hidrogenada, parcialmente hidrogenada, transhidrogenada. Então, dá uma olhada lá no vídeo, se você tiver alguma dúvida com relação a isso. Tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre as gorduras trans, quais são os alimentos mais ricos. Vou deixar ele aqui embaixo para você. A gordura trans é uma gordura altamente inflamatória, muito ruim para o nosso organismo. Ela aumenta muito as taxas de inflamação do nosso corpo. E, na verdade, ela é uma gordura difícil até mesmo de ser processada, de ser digerida, porque é uma gordura completamente artificial. Tenta eliminar ao máximo esses alimentos do seu dia a dia. Lembra sempre que todos esses produtos industrializados, só que tem um pacotinho, normalmente tem muito açúcar, normalmente tem muito sal, né, um dos dois para conservar, e normalmente tem muita gordura trans. Então tenta evitar os industrializados, os ultraprocessados o máximo possível, porque eles vão contribuir para o ganho de peso, que eu já te falei, que vai também ser um fator de risco para essa questão do prognóstico da doença. Outro detalhe importante, falar para não consumir gordura trans não é ou gordura saturada industrializada, que às vezes é uma gordura mais oxidada, não está relacionado a você não consumir gordura. Existem muitas gorduras benéficas para o nosso corpo, as monoinsaturadas, o ômega 3, que inclusive é anti-inflamatório. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando dos melhores alimentos fontes de gorduras saudáveis, porque as gorduras vão conferir saciedade, vão conseguir com que você tenha mais absorção de algumas vitaminas que são lipossolúveis, que também é bom para a sua imunidade. Então, não é para radicalizar e cortar gordura, não. É só para você escolher as melhores fontes. Outro grupo de alimentos que você tem que evitar consumir são as farinhas brancas processadas. Não só farinha de trigo branca, que tem um alto índice glicêmico, tem muito carboidrato, mas, por exemplo, o amido de milho também tem um alto índice glicêmico, o polvilho também tem um alto índice glicêmico. Então, se você não fizer algumas modificações na receita para acrescentar fibras e gorduras boas e proteínas, a receita, mesmo não tendo glúten, ela vai ter um alto índice glicêmico que acaba deixando ela mais pró-inflamatória. Esse é um detalhe muito importante. Então, onde que a gente encontra, né? Gente, falar de farinha branca é falar de quase tudo industrializado, né? Biscoito, macarrão, pãozinho mesmo pão de padaria. Ah, Patrícia, mas eu faço em casa, não interessa. Da mesma forma, vai estar usando essa farinha ultraprocessada, né? Refinada, que não vai ser bom para você. Lembra que uma excelente opção de farinha para você acrescentar no seu dia a dia pode ser a farinha de aveia, que naturalmente tem um índice glicêmico mais baixo, tem proteína, tem beta-glucana, que ajuda a diminuir o colesterol, tem muita fibra, então ela é muito mais interessante para você. Eu tenho um vídeo aqui, né, substitua a farinha de trigo, eu deixei ele aqui embaixo para você. E a gente também tem as opções low carb, para quem faz dieta low carb, faz restrição de carboidrato, em que a gente pode usar a farinha de linhaça, a farinha de amendoim, que é muito mais barata do que a farinha de amêndoa no Brasil, farinha de coco. Tenho também um vídeo aqui falando sobre farinhas low carb e vou deixar ele aqui embaixo para você. Lembra então que eu tenho aqui uma playlist também inteira com receitas com aveia, receitas low carb que não tem nenhum tipo de farinha branca, assim, dessas processadas. E aí eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você também. E é muito importante que a gente entenda o porquê das coisas, né? Quando a gente consome essas farinhas brancas processadas, refinadas, quando elas são absorvidas no nosso intestino, elas entram sob forma de glicose no nosso corpo. Como elas entram muito rapidamente, elas acabam se comportando parecido, assim como se fosse o açúcar. Então, por isso que a gente fala que elas são altamente inflamatórias. Teve até um estudo muito interessante que avaliou que pessoas mais idosas que tinham alto consumo de alimentos ricos nessas farinhas que eu tô falando para vocês, tinham quase 3 vezes mais chances de morrer de uma doença inflamatória, como, por exemplo, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, vários estudos já vêm sendo feitos fazendo uma relação entre essas farinhas e o aumento da inflamação. Você já sabe que para o Covid diminuir a inflamação é muito importante. Muito cuidado também com as carnes processadas, os embutidos, as carnes industrializadas. Então, por exemplo, a gente fala de cuidado, você já pensa logo naquela mortadela que a gente sabe que é ultraprocessada, né? Você olha para aquilo que não parece uma carne, parece um produto, né? Parece uma comida, naturalmente, assim.
salame, salsicha, que muitas pessoas gostam até de comer às vezes como opção de proteína, ao invés de comer um frango, comer um bife, vou comer um macarrão com salsicha. Lembra que a salsicha, ela tem proteína com pior valor biológico, na verdade ela é feita com o resto, o subproduto da indústria de carne, então ela acaba tendo muita gordura e ela tem muito estabilizante, muito conservante, é realmente um ultraprocessado com muito corante, não é interessante para nossa saúde. Cuidado também com presunto, peito de peru. Ah, Patrícia, mas é presunto de frango, é peito de peru. Mas isso também é muito processado, gente. É completamente diferente que você pegar um peito de frango e você grelhar e botar num sanduíche. Eu tenho aqui no canal umas receitas bem legais de mortadela e de linguiça que você pode fazer na sua casa, que aí sim são feitas com ingredientes naturais. Tem até receita com porco, tem mortadela de porco. Eu vou deixar aqui embaixo para você. Muitas pessoas pediram e sabendo usar um corte interessante de porco pode ser uma boa opção. Mas lembra que essas carnes processadas, esses embutidos, como a gente chama, né? Eles têm compostos de glicação avançados em maior quantidade do que qualquer outro tipo de carne que a gente consuma. Tem muito nitrato, tem muitos conservantes, tem sal de cura. Então, isso tudo, além de favorecer o aumento da inflamação, também pode ser carcinogênico, pode causar câncer. Inclusive, eu tenho até um vídeo falando mais dos alimentos que têm maior predisposição a causar câncer no nosso organismo, e eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição também. Muito cuidado com o consumo de óleos vegetais refinados, como por exemplo o óleo de soja, o óleo de canola. Eles são muito ricos em ômega 6, que é um tipo de gordura pró-inflamatória. A gente já sabe que existe o ômega 3, que é um tipo de gordura anti-inflamatória. Eu sempre falo para vocês tentarem acrescentar mais fontes no dia a dia, seja dos peixes gordos como atum, sardinha, salmão, que eu sei que é salmão um pouquinho mais caro, como a chia, linhaças, nozes, essas são boas fontes de ômega 3, ao passo que as gorduras que são fontes de ômega 6 são mais inflamatórias, desculpa, pró-inflamatórias. Elas ativam uma cascata de inflamação no nosso corpo, deixando o nosso organismo mais predisposto a ter inflamação. Então, Patrícia, não posso usar um óleo de soja para cozinhar, vou usar o quê? Você pode usar o azeite, desde que ele não chegue em ponto de fumaça, é uma excelente opção. Eu tenho um vídeo aqui falando mais sobre o azeite. Você pode usar o óleo de coco. Os dois extra virgens são uma melhor opção para você cozinhar, para você assar, para você fazer o que você quiser. Lembra também que não é porque eles são saudáveis que você vai pesar a mão e consumir muito, porque a gordura, mesmo saudável, como o ômega 3, o ômega 9 do azeite, ela acaba tendo uma grande densidade calórica. 1 grama de gordura tem 9 calorias. Então, se você começar a consumir muito, você pode acabar engordando e tendo aqueles outros problemas com relação a entrar em fator de risco, né? Por conta de ganho de peso. Então, lembra sempre de controlar e medir mesmo quando você for refogar, mede nas colherinhas. Eu tenho até um vídeo bem legal aqui falando como reduzir em até 20% das suas calorias de alimentação sem fazer dieta. E aí eu te explico como com as gorduras. Assiste lá que você vai gostar. Muito cuidado com o consumo de bebidas alcoólicas também. Elas prejudicam o nosso sistema imunológico, deixam ele mais enfraquecidos e são pró-inflamatórias. Além disso, elas fazem com que você tenha um maior crescimento de bactérias ruins no seu intestino, tenha maior permeabilidade intestinal. Então, além de elas serem pró-inflamatórias, elas podem fazer com que você tenha outras infecções, podendo até ser porta de entrada para outras infecções, né? Por essa questão da permeabilidade intestinal e diminuição da imunidade. Então, se você conseguir se abster completamente, vai ser melhor para você. Se você quer saber como fortalecer mais o seu organismo, você já sabe agora quais alimentos não deve consumir, mas aí, quais você deve consumir? Eu vou deixar aqui embaixo uma playlist de tudo sobre imunidade, com várias dicas bem legais que podem te ajudar. Receitas de vitaminas, sucos, chás que você pode consumir no seu dia a dia, sopinha. Tem muita receita legal lá para te ajudar. Também olha minha playlist de kefir, que é um super alimento probiótico. Já tem alguns estudos que fazem uma correlação positiva entre o consumo de kefir e a diminuição da inflamação em Covid. Esse estudo já foi lançado, é fresquinho desse ano. E eu vou deixar até um vídeo que eu mostro falando mais sobre o kefir e a imunidade, né? Que eu explico mais sobre esse estudo, se você quiser saber. E é isso, então me conta aqui embaixo se você, enfim, consome algum desses alimentos, se você acha que vai ser difícil tirar algum deles, qual vai ser mais fácil de você abrir mão. Eu vou adorar ver o seu comentário, dá a curtida no vídeo, que isso me ajuda muito, e compartilha com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau!